não deixem o áudio ligado e a câmera. Desliguem a câmera de vocês, porque pode atrapalhar. E quando eu compartilhar minha tela com vocês, eu vou eu vou desligar minha câmera, porque estão falando também que quando eu deixo a câmera ligada e quando eu compartilho a tela, ele dá problema, tá bom? Então vamos seguir esses protocolos aí, que as coisas melhoram. Beleza? Estão me ouvindo? Sim ou não? Gente, e aí? Quais são as dúvidas? Já vão falando as dúvidas de vocês. Assistiram meu último vídeo? Alguém tem alguma dúvida? Quem tem? Quem vai me dizer a primeira dúvida? Ninguém? Pessoal, a última matéria que eu passei para vocês é a equação segmentária da reta. Vocês chegaram a ver essa aula ou não? Chegaram a ver essa aula no vídeo? Respondam. Chegaram a assistir a última aula de equação segmentária? E aí, vocês entenderam? Eu posso usar essa aula para propor algum exercício para vocês fazerem. Eu já deixei com a Simone também uma lista de exercícios sobre esse assunto, tá? E que vai depender de outros assuntos também. Vocês têm aí no livro algum exercício que vocês querem que eu faça? Se vocês não tiverem nenhum exercício, eu vou propor alguma coisa aqui para a gente já estar fazendo. Pode ser? Então, como ninguém está me falando nada, eu vou propor, eu vou propor para vocês a resolução de exercício. Deixa eu ver o que o Pedrinho está digitando. Aí nós já começamos. Nada não? É. Quando você faz natação, você nada, né? Quando você faz natação, você nada. Então, nada não. É que nem o professor de natação, né? O professor de natação, ele ensina, e o aluno, nada. Bom, vamos lá. Deixa eu propor para vocês aqui um exercício envolvendo a equação segmentária. Então, primeiramente, né? Só para vocês lembrarem, a equação segmentária da reta é a equação que está na forma que está aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. X dividido por H mais Y dividido por V igual a 1. Vamos ver. Vamos explorar aqui. O que é esse H e o V? Gente, é H e V, tá? Não é HIV. HIV é uma doença. É H e V. H de horizontal e V de vertical. Então, isso aí foi explicado no vídeo, né? Mas é diferente, né? Eu explicar ao vivo e explicar é, com o vídeo gravado. Eu vou colocar aqui um gráfico para vocês terem uma ideia do que é essa tal equação segmentária, tá? Então, eu vou colocar aqui uma equação onde vocês vão perceber onde é que está essa questão aí do segmento, beleza? Vamos colocar aqui menos 2x mais 2.
Não, eu queria um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar menos 2x mais 4. Aí fica mais emocionante. Pronto, agora fica melhor. Gente, para vocês entenderem o que é esse H e o V, vamos pegar esse exemplo aqui, que é bastante ilustrativo, tá? Suponha que eu tenha algum exercício onde ele forneça para você o gráfico de uma função. Ou melhor, aqui é função não, né? Aqui é a equação da reta, tá bom? Nessa matéria de geometria analítica, a gente nós não falamos em função, a gente fala em equação da reta, beleza? Então, nesse exemplo que está aqui, nesse exemplo de gráfico que está aqui, eu tenho um segmento na horizontal e um segmento na vertical. O segmento na horizontal é o H, que pode ser positivo ou negativo, tá? Não importa. Então, nesse exemplo aqui, só para ilustrar já, né, a equação segmentária, então essa aqui é a equação segmentária da reta. O nome já é bem sugestivo, né? O que ela é chamada de equação segmentária? Ela é chamada de equação segmentária porque ela deixa segmentos na horizontal e na vertical. Então, a equação segmentária tem sempre essa característica. É uma soma de frações que vai ser sempre igual a 1. Então, no exemplo que eu estou dando para vocês aqui, né, é só você colocar que o H é 2, certo? E o V de vertical é 4. Simplesmente assim. Acabou. Essa é a equação segmentária da reta. Tá? A vantagem da equação segmentária é que ela me fornece justamente os pontos de intersecção com os eixos. Então, quem são esses pontos de intersecção com os eixos coordenados? Quem são esses pontos? Então, é preciso saber identificar quem são esses pontos. Então, esse ponto é o ponto 2, 0, quando x é igual a 2, o y é igual a 0. E quando x é igual a 0, o y é igual a 4. Então, aqui seria a intersecção com o eixo x. E esse outro ponto aqui, que é o contrário, né? Quando x é igual a 0, o y é igual a 4, é a intersecção com o eixo y. Tá certo? Esses são os pontos de intersecção com os eixos coordenados. Então, a equação segmentária, ela me fornece já esses pontos aqui que são muito importantes. Beleza? Vamos trabalhar as outras formas de equação. Eu tenho equação segmentária, e aí muitas vezes o exercício pede para nós, ele pede para nós a equação na forma geral e na forma reduzida. Então vamos fazer esse exercício? Eu vou fazer ele com vocês e depois eu vou passar um para vocês fazerem junto comigo. Vocês vão fazer e depois eu vou corrigir com vocês, tá ok? Então vamos aqui passar. Como é que eu passo uma equação da forma segmentária para a forma geral? Como é que eu faço essa equação na forma geral? Então, partindo da equação segmentária, como é que eu faço para chegar na equação geral? Então, para fazer isso, basta tirar o MC, nosso mínimo múltiplo comum, tira o MMC entre 2 e 4. Quem é o MMC entre 2 e 4? É só fazer aquela continha de divisão, né? Você coloca aqui 2 e 4 e 2, vai dividindo por 2 e vai fazendo. Então, nada que você for fazer, o MMC entre os dois vai dar 4, certo? Bom, então vamos fazer agora aquela conta, né, de divisão. Então, como é que fica aqui? Vamos colocar o traço de fração em todo mundo. Então, no nosso traço de fração, a fração vai ser uma só, que já representa os dois lados. Já vou fazer dos dois lados, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui em relação ao x sobre 2, ao y sobre 4 e ao 1. Então, vai ficar uma coisa só. Veja bem, gente.
4 dividido por 2, então o denominador vai ser 4, beleza? Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 multiplica x, então fica 2x aqui. Mais, que aqui é mais, né? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes y dá y. Igual. Faz de conta que aqui embaixo não tem nada. É como se você tivesse 1. É como se fosse 1 dividido por 1. Beleza? Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1 vai dar 4. O que a gente faz depois que a gente tira o MMC de tudo? Quando você tira o mínimo múltiplo comum dos dois lados, você corta fora o denominador e aí a nossa equação passa a ser o quê? Ela passa a ser a parte de cima, só que sem o 4 embaixo. Então você corta o denominador, não tem mais essa fração, certo? Então a nossa equação ela fica escrita como sendo o quê? 2x mais y igual a 4. Vamos arrumar essa equação aqui mesmo? Então, qual vai ser a equação geral? A equação geral é aquela equação em que você passa tudo para a esquerda e deixa o segundo membro do lado direito igual a zero. Então, essa é a forma geral da equação. Então, eu acabei de achar a equação geral. Perfeito? Como eu faço agora para encontrar a equação reduzida? A equação reduzida é aquela em que você reduz, né? Pode começar daqui também, né? Se quiser. Eu vou pegar aqui, tá, gente? Você pode começar daqui. Então, a equação reduzida é aquela em que você vai reduzir tudo para o lado que o y fica sozinho na esquerda. Então, é só você deixar o y sozinho aqui, pega esse 2x e passa para o outro lado. Certo? Olha, ó. Mas é assim, só que é melhor escrever de outra forma, tá? Eu prefiro que vocês escrevam a equação reduzida começando com o x. Então, vai ficar assim, ó. Coloca o x na frente, coloca o menos 2x na frente, depois você coloca o resto, tá? Então, essa equação aqui é a equação na forma reduzida. Essa é a forma reduzida. Perfeito? Aproveitando aqui, né? Quem é o coeficiente? Quem é o coeficiente angular dessa equação? O coeficiente angular é sempre o número que está na frente do x, então nesse caso é menos 2. E o coeficiente linear, que é o n, é 4. Sempre lembrando que o coeficiente angular ele determina a inclinação da reta. Então, no caso aqui, vejam que a nossa reta ela é decrescente. Então, quando o coeficiente angular é negativo, a reta ela é decrescente. Então, quer ver só para vocês terem uma ideia? Quando você vem aqui e muda o coeficiente angular e coloca ele positivo, a situação muda, né? Ao invés de menos 2, se eu colocar mais 2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar exatamente o oposto. Ele vai ficar crescente, certo? Então, o coeficiente angular, ele me diz tudo a respeito da inclinação da reta. É isso que nós temos que tomar nota, tá certo? Quanto maior o coeficiente angular, seja ele positivo ou negativo, mais inclinado será a reta. Quanto menor o coeficiente angular, menos inclinado ele vai ser, seja positivamente ou negativamente. Perfeito? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma pergunta até aqui, gente? Então, aqui foi só um exemplo de introdução, né, para a gente reforçar esse conteúdo aqui, né, de equação segmentária, tá, gente? A equação segmentária, ela tem essa característica. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo e vamos aproveitar que eu tenho aqui o gráfico aberto. Vai ter exercício aí do livro, né, e também da lista de exercícios,
E no vídeo também eu explico isso, né? É muito comum, né, ele perguntar também, na própria questão, ele pode perguntar também o seguinte, né? Qual seria a área do triângulo, aproveitando o mesmo exercício? Qual seria a área do triângulo obtido com a intersecção dessa reta com os eixos coordenados? Então, como é que você faria isso? Veja a figura que você tem aqui. É importante vocês entenderem o que está acontecendo. Esse é o H, esse é o V. Esse é o ponto de intersecção com a abscissa, que é o X, e aqui é a intersecção com o eixo das ordenadas, que é o Y. Quando você faz a intersecção da reta com os eixos coordenados, gente, eixos coordenados é os dois. Eixo das ordenadas é o Y. Eixo das abscissas é o X. Confuso, né? Parece a mesma coisa, né? Coordenados envolve os dois. Então, a reta intercepta o eixo, os eixos coordenados, nesses dois pontos, e determina uma figura. Todos estão percebendo que isso aqui é um triângulo retângulo? Como eu faço para calcular a área de um triângulo? Bom, tem duas formas de você fazer. Se você for fazer da forma analítica, vai ter que usar aquela fórmula complicada que envolve o determinante e o módulo. Mas podemos usar a geometria plana, sabendo isso aqui é um retângulo, né? Isso é a base, isso é a altura. Então, nesse triângulo, eu vou escrever aqui para vocês. Nesse triângulo, né, no triângulo da figura, a base mede 2, né? A base é 2 e a altura mede 4. Então, como eu faço para calcular a área de um triângulo? Então, área do triângulo, na sua fórmula clássica, é calculada de que forma? Você fazendo base vezes altura dividido por 2, certo? Então, vamos colocar aqui a área do triângulo é o produto da base pela altura, dividido por 2. No nosso exemplo, a base é 2, a altura é 4. 2 vezes 4 é 8, 8 por 2 é 4. Então, essa é a área do triângulo, determinada pela reta com os eixos, ok? Cuidado que às vezes isso aqui é negativo, né? A gente tem que só lembrar que quando você for calcular a área de um triângulo, não pode considerar nem a base nem a altura como negativo, porque não existe área negativa, tá? Não existe comprimento, não existe perímetro e muito menos área negativa. O negativo só me indica a posição, né, que ele está aqui. Se ele estiver aqui, então ele vai estar do lado esquerdo, mas o comprimento é o mesmo. Em módulo, ele vai ser a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, digam para mim se está tudo bem. Eu vou habilitar minha câmera de novo. Professor, Oi. desculpa a pergunta meio besta, mas o que a gente tem de além da nossa É, é, é rapidinho, é fácil, né? O M, você sabe o que é? O M, ele é o coeficiente angular, tá? O M, ele tem a ver com a inclinação da reta. Nós já vimos nas aulas anteriores que o M, ele pode ser calculado de duas formas, que pode ser a tangente do ângulo, ou pode ser simplesmente a diferença entre os y's e os valores de x. Isso foi falado na última aula antes das férias. O n é uma novidade aí que apareceu quando você tem o coeficiente, é quando você tem a equação reduzida da reta. Então, na equação reduzida da reta, nós temos isso aqui. Dá até para fazer aqui, ó, né? O, o coeficiente linear, o n é o coeficiente linear. Então, ele representa o ponto de intersecção
com o eixo Y. Então, por exemplo, no nosso gráfico que nós fizemos aqui, nós temos aqui a função menos 2x mais 4, certo? Então, o m vale menos 2 e o n vale 4. Então, nesse caso, o n igual a 4 representa justamente onde a reta corta o y. Se vocês forem olhar de novo aqui, né, o meu gráfico, eu vou compartilhar de novo a tela, eu vou desligar a câmera agora, tá? Na hora que vocês forem... descompartilho aqui. Na hora que vocês forem olhar a minha tela... Espera um pouquinho só. Ó, quando vocês forem olhar o gráfico, estão vendo aqui? Então, o coeficiente linear, essa é uma boa pergunta, tá? O coeficiente linear é sempre esse ponto. Estão vendo aqui? Olha só, gente, eu vou dar um outro exemplo, né, só para responder essa pergunta do coeficiente linear. Esse é o n. Se você muda a função, e se você coloca aqui 2, o que vai acontecer aqui no gráfico? A reta fica mais embaixo. É o que eu falei aqui, gente. É onde a reta cruza com o eixo y. Tá certo? Então, se você vai mudando os valores de y, vamos supor, se eu colocar aqui y igual a 3, n igual a 3, desculpa. Ele vai, ó, esse é o n, tá? Então, vocês estão vendo que a reta continua com a mesma inclinação. Quando você mexe só no n, vamos supor que você coloque 0. Se você coloca 0 no n, a reta vai passar pela origem. Inclusive, essa é uma observação importante quando vocês forem resolver alguns exercícios da lista, tá? Toda vez que o coeficiente linear for 0, nós teremos uma reta passando pela origem. Ok? Então, voltando aqui, né? Ele estava no 4, né? Então, vocês perceberam que ao mexer com o coeficiente linear, eu estou pegando todas as retas paralelas entre si, não está mudando a inclinação, porque todas elas têm o mesmo coeficiente angular. Agora, se você coloca aqui, ao invés de colocar menos 2, se você colocar menos 1, que é só menos x, olha só, ele fica menos inclinado. Tá certo? Mexeu aqui no... Se você mexeu aqui no coeficiente angular, que é o número que está na frente, aí ele fica cada vez menos inclinado. Ou deixa ele positivo, né? Se você deixar ele positivo, ele fica do mesmo jeito. Só que ele fica no sentido oposto. A inclinação é a mesma, porém no sentido oposto. Olha só que interessante, nesse software a gente pode enxergar as coisas, né? Imagina que na frente do x você coloque 0,5. 0,5 é um coeficiente angular que vai ter uma inclinação menor ainda, certo? Se você coloca aqui 0,25, vai ficar menor ainda, vai ficar mais... Quanto mais próximo do zero, mais próximo do horizontal ele fica. Tanto é que se você tirar o x aqui, se você colocar ele igual a zero, ou seja, não tem nem x, né? Porque 0 vezes x é zero. O que acontece aqui? Se o coeficiente angular for zero, teremos uma reta horizontal. Então, se m for igual a zero, teremos, assim, uma reta horizontal. Isso é uma informação muito importante, né, que vocês podem observar aí. Beleza? Alguma pergunta nesse exercício, gente? Tudo bem? Pessoal, como é que está aí a qualidade da transmissão? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir e ver também a aula? Então, acho que aquela receita lá que me indicaram realmente funciona, né? Não, tá travando um pouco, mas algumas vezes. Bom, esse algumas vezes, infelizmente, é inevitável. Agora, não pode ficar travando toda hora, como estava ontem. Tá um pouco travado, mas eu estou conseguindo. Bom, aí tudo bem. Aí eu já fico mais tranquilo, porque eu acho que também depende da colaboração da sala e também do número de pessoas. Mas assim, se tiver bastante gente, aí se tiver umas 5 pessoas com a câmera ligada, né?
aí realmente não vai, né? É por isso que acho que ontem lá no terceiro A, eu tive um problema muito sério no terceiro A, porque o pessoal gosta, né, de falar, gosta de se aparecer. Tinha um monte de gente com câmera ligada, e aí acho que é por isso que estava dando interferência. Aí a internet do bonito aqui, né, é do Afeganistão, né, porque realmente aqui a internet não é de qualidade, mas a gente seguindo alguns protocolos, né, a gente consegue fazer a coisa andar. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ninguém tentou fazer nenhum exercício? Então, reforçando aqui, eu deixei na. Eu acho que vai. Deixa eu ver se tá para vocês aqui. Eu vou dar uma olhadinha no site do Luterano. Talvez caia hoje, né? Bom, é só a gente entrar aqui em tarefa, né? E ver o... a parte das lições. Lição de casa. Vamos ver se está já disponível essa lista de exercícios. Senão vai ser só para semana que vem. Aqui é do dia 13, né? Não, ainda não tá. Eu acabei pedindo para a Simone colocar para o dia 18, tá? Então não está disponível ainda. Pessoal, tudo bem? Beleza. Então vamos. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nada, nada, nada? Sala boa, né? A sala já sabe tudo, tá tudo bem. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, né? De coisas que eu posso estar pedindo aí, né? Dada a equação. Melhor, vamos fazer o seguinte. Considere. Deixa eu ver se eu estou compartilhando. Tá, estou compartilhando, né? Eu vou desligar minha câmera para não dar problema, tá? Vamos lá. Considere uma reta que passa pela origem e pelo ponto médio de um segmento de extremidades A, um 4, e B, menos, vamos colocar aqui, menos 1 e aqui 2, certo? A situação que eu tenho aqui, bom, vamos lá. Eu tenho uma reta que passa pela origem e pelo ponto médio de um segmento de extremidades A e B. Essa é a primeira informação é a informação que ele dá para você, sem fazer nenhum desenho. Nós vamos conseguir achar a equação reta. Então, obtenha ou obter a equação segmentária dessa reta. Bom, para você chegar na equação segmentária da reta sem a informação dos pontos de intersecção com os eixos x e y, ou seja, sem saber o h e o v, então, a equação segmentária eu só conseguia quando eu tinha essa informação, né, dos dois pontos. Né? Vamos pegar aquele outro exemplo. Então, voltando aqui. No outro exemplo, eu só conseguia achar a equação segmentária quando eu tinha esses dois pontos, esse e esse ponto. Mas não é o caso aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar uma fórmula que eu expliquei nos vídeos anteriores, que é a forma de você obter a equação da reta. É o ioiô M xoxô. Tá? Já ouviu falar dela? Ó, ioiô M xoxô. Sendo que o x0 e o y0, ele é um ponto conhecido da reta. E esse m é o coeficiente angular da reta. Muito bem. Nós aprendemos na última aula, antes das férias, antes da quarentena, na verdade, né? Que tinha duas formas de você calcular o coeficiente angular.
ou pelo ângulo. Se você tiver o ângulo, é só calcular a tangente do ângulo. Vamos supor, se o ângulo que a reta formar com o eixo x for de 60 graus, então o coeficiente angular dessa reta será a tangente de 60, que no caso seria a raiz de 3. Mas o outro modo que vai ser nesse exercício vai ser justamente os pontos. Quando você tem só os dois pontos, você vai usar a diferença entre os pontos. Mas não é o caso aqui, né? Ainda a gente não tem esses dois pontos. Veja lá. Como é que você calcula o coeficiente angular de uma reta? Você tem que ter os dois pontos. Considere uma reta que passa pela origem e pelo ponto médio de um segmento de extremidades A e B. Gente, aqui é uma coisa que envolve um pouco a sua dedução. Vamos pegar uma situação bem hipotética aqui, né? Eu não sei como está essa reta e nem quero saber o desenho dela, tá? Mas eu só sei que a nossa situação é a seguinte. Eu tenho a origem. Vamos chamar essa origem de ponto O. Tá certo? Ele não vai colaborar comigo? Vamos chamar esse ponto de ponto O. Quais são as coordenadas da origem? As coordenadas da origem é 0, 0. E ele está falando para nós aqui que é para achar a equação da reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento de extremidades AB. Então, o ponto M que está aqui, a gente não sabe. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos primeiro calcular o ponto médio do segmento de extremidades A e B. Então, eu tenho aqui um segmento, e aqui eu tenho um ponto médio, eu tenho um ponto médio do segmento AB. Então, o ponto médio está aqui. O que é o ponto médio? É o que divide o segmento em duas partes iguais. E tem uma formulinha para isso. Então, a nossa situação é essa, né? Eu tenho aqui um segmento de extremidades A e B, e eu preciso calcular o ponto médio. Muito bem. Como nós vamos fazer isso? Temos que lembrar das fórmulas, né, gente? Qual é a primeira fórmula que eu vou usar primeiro? É o ponto médio. Achou o ponto médio? Depois você vai calcular o coeficiente angular. É isso que nós vamos fazer por enquanto, tá certo? Então, o primeiro passo aqui é calcular o ponto médio. Qual é a formulinha do ponto médio? O ponto médio tem como formulinha as coordenadas, né? São as coordenadas do ponto médio. Então, as coordenadas do ponto médio é simplesmente o quê? A soma do XA, então seria o XA, mais XB, dividido por 2. Certo? E a mesma coisa para o Y. No caso do Y, é a mesma coisa. Então, você vai fazer aqui. Nossa, tem muito espaço aqui, né? Você vai fazer aqui, ó. YA mais YB dividido por 2. Certo? Eu tenho XA, tenho XB. Eu tenho YA, tenho YB. Então, tudo que eu vou fazer aqui é simplesmente substituir. O XA vale 1, o XB vale menos 1, certo? Eu vou colocar aqui menos 1 já, tá? Mais com menos é menos. YA, o YA é 4, o YB é 2. Então, nós vamos fazer essa continha. Isso aqui, então, vai nos dar o quê? Vai nos dar o ponto médio. Portanto, o ponto médio desse segmento de extremidades A e B, aqui vai dar 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 vai dar 0. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Perfeito? Então, aqui vai dar 3. Agora sim, eu já tenho a origem, né? Tem a origem aqui, que é o 0, 0, e tem um ponto M. Então, nós vamos usar agora o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Aí vem uma outra fórmula. Qual é a outra fórmula que nós vamos utilizar?
é essa aqui, ó. A gente vai utilizar agora o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Só que os pontos têm outro nome, né? Ao invés de A e B, é OM. Eu só vou mudar aqui a nomenclatura. Ó, vai pegar o Y do ponto M, o Y do ponto o X do ponto M e o X do ponto O. Percebem? Só troquei as letras, tá bom? Então, nós vamos repetir esse processo e calculamos o coeficiente angular. É só fazer essas diferenças. Você já tem aqui de posse todos os números. Então, como fica o próximo passo? Você sabendo todos os valores, quem é o y no ponto M? Olha lá em cima, é 3. Quem que é o y0? O YO é da origem. Origem é 0. Quem que é o x do ponto M? O x do ponto M é 0. É isso? O x do ponto M é 0. Quem é o x do ponto 0? Também é 0. O x do ponto M é 0. O x do ponto O também é 0. Nós vamos cair num probleminha aqui, gente. A gente vai cair numa coisa que não existe. Vai dar 3 dividido por 0. Olha, quando você cai numa coisa assim, não existe, né, o coeficiente angular. Gente, isso aqui é um caso muito particular. Eu acabei me descuidando um pouco. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma mudança aqui. Eu falei origem, né? Eu vou fazer o seguinte, para não ter que mudar tudo, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de ser origem, eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto P, tá? Só para não ficar tudo zero. Eu vou colocar aqui de uma maneira que o que deu zero? É o x, né? Então eu vou colocar aqui o x igual a 1 e aqui eu vou manter o zero, tá? Não vai mudar nada. Eu prometo para vocês que o estrago não vai ser muito. Então ao invés de chamar de ponto O, eu vou chamar de ponto P 1, 0, tá bom? Então desculpa, gente, eu tive que fazer uma mudança aqui. Eu vou. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar de novo. Ó, o ponto médio continua a mesma coisa, tá? É que vai dar um problema aqui, que nós vamos cair no caso particular. Então, ao invés de 0, 0, eu vou colocar 1, 0, tá bom? E ao invés de O, eu vou chamar de P. Então, vamos voltar aqui embaixo, ó. Então, vai ficar assim, ó. No Y fica a mesma coisa, tá? 3 menos 0, que dá 3. E, ao invés de você fazer 0 menos 0, você vai fazer aqui, ó, 0 menos 1. Perfeito? Porque senão você vai ter uma divisão por zero e aí não vai existir o coeficiente angular. E quando não existe o coeficiente angular, nós teremos um problema. Aí teremos uma reta vertical que eu já não falei para vocês. Então, o coeficiente angular da reta vale 3. Perfeito? Pessoal, desculpa, eu tive que fazer uma alteração, tá? Eu acabei alterando ali, porque senão ia dar problema. Ok? Digam para mim se está ok. E aí eu continuo. Certo? Gente, então, vamos lá. Eu vou partir de lá mesmo. Como eu acabei inventando o exercício, acabou dando aquele problema. Pessoal, como é que eu faço agora para achar a equação da reta? Agora nós vamos usar a fórmula do ioiô. A fórmula do ioiô M-xoxô é essa aqui. Então, toda vez que pedirem para você achar o coeficiente angular de uma reta, use a fórmula do ioiô M-xoxô aqui, certo? Para que serve o ioiô M-xoxô? O ioiô Mi-xoxô, ele serve justamente para você obter a equação de uma reta. Gente, vamos repetir a equação aqui embaixo, já substituindo. Quem é o M? O M eu acabei de achar agora. O M é 3, certo? Quem é o x0 e o y0? Pessoal, o x0 e y0 é qualquer um desses pontos conhecidos da reta. Você tem que escolher se você vai jogar o M ou se você vai jogar o P. Ora, os dois pontos pertencem a uma mesma reta. Então, você escolhe o mais fácil. Eu acho isso aqui mais fácil, tá? Então, eu vou jogar o x0, o meu x0 vai ser esse 1, e o y0 vai ser 1.
Tá? Então, eu vou utilizar o ponto P para ser justamente o meu x0 e y0. Então, o x0 vai ser 1, certo? E o nosso y0 vai ser 0, que eu vou substituir aqui embaixo. Não pode misturar um de P e outro do M. Ou você pega o M, ou você pega o P. Tá certo? Então, aqui o x0 vale 1. O y0 vale 0. É isso que eu fiz aqui. Professor, o que eu faço agora com x com y? Não faz nada. Você quer achar a equação da reta. Então, no próximo passo, você vai desenvolver isso aqui. Agora, eu não lembro, né? Ele pediu o quê? Ele pediu a equação da reta. Ah, ele pediu a equação segmentária. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos achar primeiro a equação geral e depois da equação geral, nós achamos a equação segmentária. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a distributiva. Y menos 0 é y. Fazendo a distributiva aqui, você vai ter 3x menos 3. Como eu faço agora para achar a equação geral? Passa tudo para a esquerda, né? Ou a direita. É mais fácil passar o y para cá, né? Aí vai ficar 3x menos y menos 3 igual a 0. Então, eu achei aqui a equação geral. Essa equação que eu estou achando aqui, pessoal, ó, essa equação é a equação geral. Tá? É a equação na forma geral. Como é que eu faço agora para sair da equação geral e ir para a equação segmentária? É muito simples. É só você fazer o seguinte. Como é que você faz uma coisa ficar na forma reduzida? Para a equação ficar, desculpa, na segmentária, tem que ter só o x e o y. Só que o lado direito não pode ser 0. Ele tem que ser igual a 1. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o segundo membro ser igual a 1. Como? Vamos fazer o passo a passo aqui. Vamos lá. Vamos passar o menos 3 para o outro lado? Então vai ficar da seguinte forma. Opa. Vamos fazer aqui mesmo? Ó. Vamos passar. Vamos isolar o 3x menos y na esquerda. Esse menos 3 vai ficar do lado direito. Bom, mas eu não falei para vocês que a equação segmentária é aquela que é igual a 1? Então, qual é a solução aqui? É você pegar essa equação e dividir todo mundo por 1. Então, você vai dividindo tudo. Opa, dividindo tudo por 3. Teremos. Ou seja, pessoal, eu vou dividir todo mundo por 3 para isso aqui ficar igual a 1. Então, aqui, quando você dividir tudo por 3, o 3 vai sumir. Aqui vai ficar uma fração, vai ficar dividido por 3. Então, você vai colocar aqui uma fração, porque a equação segmentária ela está na forma fracionária. Então, vai ficar assim, ó, menos y dividido por 3. Tá certo? 3 dividido por 3 vai dar 1. Percebe, gente? Eu estou dividindo, ó, todo mundo por 3. 3 por 3 dá 1. Menos y dividido por 3. 3 por 3 vai dar 1. Essa é a equação na forma segmentária, tá? Perdão. Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui na frente, para não atrapalhar, né? Opa. Então, ela já está na forma segmentária. Mas aqui tem uma observação que eu queria fazer antes de terminar essa aula, que já estourou o tempo. O melhor jeito de você responder a equação segmentária é colocar tudo isso aqui na forma de fração e de forma que aqui não seja menos. Então, eu recomendo muito que, ao você escrever a equação na forma segmentária, não deixa só o x, deixa na forma de fração. Quando está x sozinho, isso aqui é a mesma coisa que você escrever x dividido por 1, certo? Esse menos, procurem deixar ele embaixo, tá? Porque aí você vai entender. A resposta aqui de cima é a mais bonita, né? Mas para ficar mais visível quem que é o valor de H e quem que é o valor de V,
coloque o menos aqui embaixo. Pronto. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma reta que passa, né, no 1 e no menos 3. Querem fazer um teste? Eu vou colocar aqui, pessoal, a equação na forma geral, e aí vocês vão ver que justamente esses dois valores vão aparecer no nosso gráfico. Ó. Quer ver só? Ó, qual que é a nossa equação? A nossa equação... Deixa eu arrumar isso aqui, gente. A nossa equação aqui ó, é 3x menos y menos 3 igual a zero. Vamos olhar que realmente a coisa estava certa? Vamos ver aqui. Olha aí, gente. Não bate com aquilo que eu falei? Percebem? Ó, x dividido por 1. O hzinho é 1. Y dividido por menos 3. Olha só. Certo? Então, a equação segmentária, ela já me dá automaticamente os pontos de intersecção com os eixos coordenados. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou encerrar minha aula. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Algum comentário? Senão eu já vou encerrar a aula. Pessoal? Então, eu declaro agora encerrado a aula. Alguma questão?